pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar do assunto Bad Smells. Esse nome é um nome razoavelmente engraçado, né? Maus cheiros. Né? O que significa maus cheiros, né? Em código? É isso que nós vamos ver, e como isso está relacionado com o projeto orientado a objetos. Nós vamos ver um breve histórico, né, estudos que foram feitos relacionados a bad smells, e no final nós vamos passar por um amplo conjunto de bad smells que já foram caracterizados aí na literatura, né, e de tal forma que o objetivo é que nós saibamos reconhecer esses bad smells no código, e sabendo reconhecer que o nosso código não está legal, já é um primeiro caminho para consertar eventualmente, caso possível, caso necessário, né, em busca de um código de melhor qualidade, um projeto orientado a objetos de melhor qualidade, que é o objetivo do nosso curso. Bom, quem popularizou esse termo Bad Smells foi o autor Martin Fowler, com esse livro chamado Refactoring, um livro que ficou bastante famoso, um livro bastante citado, bastante reconhecido, refatoração de código-fonte. Né? Mas quem criou o termo foi o Kent Beck, um autor que criou ele no início dos anos 90, ele criou o termo, escreveu um artigo a respeito, lançando esse termo, essa metáfora Bad Smells, mas foi popularizado mesmo quando o Martin Fowler escreveu esse livro e inclusive convidou o Kent Beck para escrever um capítulo no livro sobre Bad Smells. Então, vejam, início dos anos 90 para hoje, nós temos aí 30 anos praticamente. Né? Olhando sobre essa perspectiva, foi um assunto que já foi bastante estudado na literatura, inclusive nós mesmos, né? Um aluno de doutorado meu, o Helder, ele fez a tese dele de doutorado em cima de Bad Smells. Nós publicamos uma revisão sistemática da literatura na principal revista de engenharia de software do mundo, que é a A3E Transactions on Software Engineering, onde nós revisamos os trabalhos científicos de 1990 a 2017, ou seja, 28 anos de pesquisa desenvolvida na área de Bad Smells, e nós revisamos esses trabalhos todos. Né? E lá nós caracterizamos Bad Smells como estruturas de código subótimas, né? Que são aquelas que não são as melhores, e que podem representar problemas que precisam de atenção. Né? Essa definição, inclusive, está em outros lugares aí, nós só recaracterizamos ela no artigo. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas coisas que tem lá nesse artigo nosso. Então, ao longo desses quase 30 anos aí, vários Bad Smells foram estudados, não só aqueles propostos e estabelecidos lá no livro do Fowler, né, mas uma série de outros smells também foram propostos, e nós identificamos na literatura mais de 100 tipos diferentes de smells. Para ser preciso, 104 tipos diferentes de bad smells. Obviamente, no artigo a gente mostra que alguns desses smells são mais estudados, né? Aparecem por uma série de motivos, seja porque são mais importantes, seja porque tem um interesse maior, seja porque tem ferramentas disponíveis de detecção automática, seja porque é mais fácil de construir uma ferramenta de detecção automática. Né? E uma das coisas interessantes é que a gente vê que código duplicado é o smell amplamente bem mais estudado que os outros. Né? Então a gente até enfoca o curso, o artigo, desculpe, nos outros bad smells que não código duplicado. O código duplicado é quase que uma área à parte de pesquisa. Né? Foi bastante estudado também. Então, o artigo nós focamos muito mais em outros smells. E aí, se vocês olharem aí nessas figuras, elas estão ordenadas pela quantidade de artigos nos quais esses smells são estudados.
Então a gente observa que large class, também conhecido como Bob class ou God class, tem algumas pequenas diferenças, mas são aqueles smells onde a classe fica grande demais. Ele é amplamente também, depois de código duplicado, é o smell mais estudado. Depois tem Feature Envy, Long Method, Data Class, Shotgun Surgery, Refused Bequest, Long Parameter Lister. Todos esses aí, primeiros que eu acabei de citar vão ser smells que nós vamos estudar e vamos falar aqui na sequência desse vídeo. Bad smells, por ser um assunto então bastante estudado, não poderia deixar de ser polêmico. Nesse artigo aí que nós fizemos, uma das tabelas do artigo é essa daí que vocês estão vendo. E o objetivo nosso foi mostrar os principais achados dos artigos, né, que impactaram e que são interessantes, mas mostrar também que existem outros achados, né, outras evidências conflitantes com esses principais achados. Então, isso é uma demonstração de que o assunto não está definitivamente esgotado. Em ciência é assim. Muitas vezes você faz um artigo científico, descobre algumas evidências, mas essas evidências elas sempre estão relacionadas a um determinado contexto. Se você muda o contexto, você pode mudar o tipo de achado. E foi muitas das vezes foi isso que aconteceu. Não que o resultado de um artigo esteja errado, mas quando as pessoas desenvolvem um trabalho parecido, mudando o contexto, você pode ter outros achados. Então, por exemplo, a gente pode mostrar que o refactoring, que é uma técnica, ela contribui para aliviar ou remover smells. Por outro lado, se refactoring é uma técnica bastante associada a smells, e isso é um conhecimento comum aí das pessoas, por outro lado, o refactoring ele não é frequentemente usado para remover smells. Isso foi um achado. O refactoring pode inclusive introduzir novos smells. Você vai fazer um refactoring para tirar um smell e pode acabar incluindo outro smell. E o refactoring, por exemplo, pode mover smells de um lugar para outro. Outra coisa, por exemplo, é que os smells podem estar associados com maior esforço de manutenção. E aí tem um outro artigo que mostra que se você refatorar código que tem smell, você não reduz o esforço de manutenção. Então você veja que são achados potencialmente conflitantes. Muitas pessoas mostraram que entidades, classes e métodos, por exemplo, elas são mais suscetíveis a bugs. Vários estudos mostraram isso, nessa linha 3 aí. Por outro lado, alguns estudos mostraram que classes que têm smell, determinadas classes, elas são menos propensas a bugs, ou seja, um resultado contraditório. Então, como eu falei, isso tudo depende muito de quais sistemas foram estudados, em quais condições foram estudadas, isso tudo pode interferir e chegar em resultados diferentes. Na linha 4, nós temos aí que smells estão relacionados com métricas de código-fonte, tem vários estudos que mostram essas correlações, e tem outros estudos que mostram que smells não estão correlacionados com métricas de código-fonte. Então é preciso entrar em detalhe nesses artigos e entender o ponto de cada um deles para entender essa discrepância. Entidades que têm smells são associadas com problemas arquiteturais, e aí tem um outro artigo que fala que smells detectados automaticamente não estão correlacionados com problemas arquiteturais. Smells têm impacto negativo na performance do desenvolvedor. E aí, por outro lado, fala que a influência de smells na manutenibilidade do software é pequena. Smells podem ser percebidos como problemas ou práticas ruins, e outros estudos, muitos estudos, tentaram mostrar que a intensidade dos smells pode ou não representar um problema. Ou seja, não necessariamente smells representam problemas. Então existe toda essa discussão aí na comunidade científica, que ainda persiste.
né? Bom, agora vamos entrar em smells específicos, né? Bom, e nós temos um primeiro exemplo. Olha esse exemplo aí na caixa azul, né? O que vocês entendem que esse exemplo na caixa azul está fazendo? Está comparando, tem uma data, né? Se a data está representada por esse objeto date for antes de uma determinada IV ou depois de uma determinada FV, faça alguma coisa, calcula a taxa de um jeito, se não, calcule a taxa de outro jeito. Agora, olha o exemplo de baixo. Se nós estamos no verão, ou seja, se a data em questão é verão, calcule a taxa como a taxa de verão. Se não, calcule a taxa como a taxa de inverno. Bom, parece razoavelmente óbvio que a caixa de baixo é bem mais legível do que a caixa de cima. Né? Por que será que isso ocorre? Obviamente, por causa das escolhas. Né? Nós temos duas questões diferentes aí. Uma é a definição de um método para o cálculo da fórmula, e outra é um uso de nomes para identificadores adequados, que reflitam o significado, a semântica do problema em questão. Bom, então um tipo de bad smells que foi caracterizado é o lexicon bad smells, ou seja, bad smells relacionados ao léxico, ao dicionário, né? E o que significa isso? Bad smells relacionados à escolha dos identificadores. Né? Então nós podemos ver exatamente no slide anterior aí, onde nós tínhamos variáveis IV, TI, TSI, TV, a gente não sabe exatamente, não dá para inferir qual que é o significado dessas variáveis, porque elas estão codificadas. Né? E existem aí uma série de regras que deveriam ser seguidas. Né? Desde lá, programação orientada a objetos 1, vocês devem ter aprendido, por exemplo, que identificadores de classe deve conter pelo menos um substantivo, ou seja, por quê? Porque uma classe refere a um objeto é uma coisa, sendo uma coisa, precisa ser um substantivo, né? E não deveria conter verbos. Por outro lado, os métodos, eles sim têm que começar com verbo, ou seja, método é onde o seu código está para desempenhar uma determinada ação, uma determinada atividade, portanto, um verbo caracterizaria bem o que é um método. Né? Atributos não deveriam conter verbos. Né? Os identificadores sem sentido, codificados, ou seja, XYZ, ABC, IV, TI, TSI, TV, como nós temos aí no exemplo, não são, obviamente, bons identificadores. Identificadores que não casam com significado. Isso é pior ainda, né? Porque ele pode confundir. Uma coisa é o identificador que você não sabe exatamente o que ele está codificado, e pior do que isso é um identificador que você coloca ele com um determinado nome, trazendo um sentido, um significado para ele, mas na prática, em função do que o método faz, a classe faz, ou a variável, o tipo de valor que ela armazena, não corresponde ao nome que foi escolhido. E isso certamente confunde o desenvolvedor e pode acarretar problemas. Né? Outra questão, né, desses lexicon bad smells é que classes com o mesmo nome de atributos também não é uma coisa estranha. Né? O bad smell tem essa característica, ele é um mau cheiro, uma coisa estranha que você tem que desconfiar dela. Então, por exemplo, quando você tem uma classe chamada account, conta, né? E um valor inteiro chamado conta, né? Também como atributo dessa classe, poxa, dois nomes para duas entidades, dois nomes iguais para duas entidades diferentes, você pode ficar desconfiado disso daí, né? Então, naquele slide que eu mostrei o estudo que nós fizemos, né, mais de 100 smells já foram propostos aí na literatura, obviamente nós não vamos estudar todos eles aqui, eu resolvi escolher os smells que estão contemplados lá no livro do Fowler
e que foram objeto de uma taxonomia, né, de um artigo. Teve um artigo, esse artigo publicado na Empirical Software Engineering em 2006, né, onde os autores propuseram uma taxonomia, uma classificação para os bad smells. Né, e eles criaram essas 5 classes de bad smells aí, e nós vamos usar essas classes aqui para organizar nossa apresentação dos smells. Tá? Então, a primeira classe de smells são os smells relacionados a inchaço, né, que são esses bloaters, né, vai ficando inchado, né, alguma coisa, alguma entidade vai ficando inchada, a classe ou o método, enfim. Né, então, essa é a primeira classe de smells, primeira categoria de smells. Uma segunda categoria são os smells relacionados ao abuso de orientação a objeto. O que significa isso? Olha, significa que você não está programando adequadamente seguindo os conceitos de orientação a objeto. Então, esses são os abusadores de orientação a objeto. Existem alguns smells relacionados a isso. Outra categoria de smells são aqueles smells que dificultam a mudança, esse change preventers, ou seja, vai dificultar a mudança. Ou seja, são smells que, uma vez que eles estão presentes no código-fonte, aquele código-fonte se torna difícil de ser modificado por algum motivo, e esses smells ajudam a entender esses motivos. Né? Uma outra categoria de smells são os dispensables, ou seja, são coisas desnecessárias no código-fonte, que estão ali atrapalhando. Né? E se você tirar, não vai fazer falta nenhuma e, obviamente, vai simplificar o seu código-fonte, tornando mais limpo e, portanto, melhor. Né? E, por último, os smells do tipo acopladores. Né? Esses smells acopladores eles estão relacionados a como as classes estão conectadas umas com as outras, né? Então eles são chamados assim porque se você mexe melhorar a estrutura de conexão entre as classes, você eventualmente fica livre desses smells. Né? Essa classificação foi feita pelo Mantilla e o Mika e o Casper, né? Publicadas nesse artigo, e tem um site bastante popular aí, né, bastante organizado inclusive, que mostra lá essas figurinhas, inclusive eu tirei desse site aí, desse sourcemaking.com. Eu vou colocar lá disponível como um material de referência para vocês olharem e estudarem com mais detalhes esses smells. Mas nós vamos, na sequência, falar a respeito de cada um dos smells incluídos nessas categorias aí que nós terminamos de falar. Para dar uma visão geral dos smells que nós vamos estudar em cada uma dessas categorias, né, tem esse slide aí que nos mostra quantos smells vão ter em cada uma das categorias. Então, bloaters, os smells de inchaço, são método grande, classe grande, obsessão por primitivos, lista longa de parâmetros nos métodos, aglomerado de dados. Esses são os bloaters que nós vamos ver. Smells relacionados a abuso de orientação a objetos são smells relacionados a switch statements, comando switch, campos temporários, legado recusado, ou seja, quando você herda alguma coisa de uma classe, mas não quer usar aquilo ali, né? Enfim, e classes alternativas para diferentes interfaces. Os smells que dificultam a mudança são divergent change e shotgun surgery, além de hierarquias paralelas de herança. Tá? Esse divergent change e shotgun surgery são dois smells bem interessantes, né? E complementares um ao outro. Os dispensables são relacionados a comentários. Nós vamos ver uma coisa interessante a respeito de comentários. Vocês sempre foram instruídos, provavelmente desde os primeiros anos aí de programação, a colocar comentários em código. Então vamos ver como que comentários podem estar associados a smells. Código duplicado, né, que é o smell, como eu disse, o smell mais estudado aí, né? Lazy class, classe preguiçosa, classe só de dados, código morto e generalidade especulativa. São smells que estão relacionados a código que poderia ser removido do sistema. E por fim, os acopladores.
né, que são feature envy, intimidade inadequada, cadeias de mensagem e middleman, que classes intermediárias. Esse smell feature envy, né, um smell também bastante estudado, inveja de características. Vocês percebam que os smells eles têm essa questão da metáfora, né? Esses autores todos que a gente tem estudado, eles gostam muito de metáforas, né, para associar a questões relacionadas ao desenvolvimento, ao projeto orientado a objetos. Antes de seguir em frente, eu quero fazer um parêntese importante aqui. Se você olhar lá no material, né, sobre bloaters, lá no site Source Coding, um trecho que tem, né, nesses bloaters aí do lado, eu vou ler aqui para vocês, usualmente os smells eles não aparecem de uma vez, né? Ao invés, os smells, principalmente os bloaters, eles se acumulam ao longo do tempo à medida que o programa evolui, né? Então você imagina o seguinte, né? É como aquela pessoa que ganha peso, ela não ganha peso de um dia para o outro, né? Ela ganha peso ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então a ideia é o conhecimento, né, que o pessoal sugere é que esses bloaters aparecem desse jeito. Mas olha que interessante, um estudo, né, também publicado, primeiro ele foi publicado na Conferência Internacional de Engenharia de Software, a principal conferência de engenharia de software em 2015, né, que o artigo foi publicado e depois ele foi estendido e republicado aí na I3E Transactions on Software Engineering em novembro de 2017. O que ele fala? Eu até marquei em vermelho aí, né? Nossos achados, de uma maneira geral, contradizem o conhecimento comum, né? O conhecimento que as pessoas, de certa forma, aceitam, né? Esse conhecimento da comunidade, né? que todo mundo aceita. E que contradições são essas? Bom, então o conhecimento comum aí prega, né, que os smells, os bloaters, não aparecem de uma vez, eles são acumulados ao longo do tempo. Mas olha que interessante, olha o que esse artigo achou. Ele estudou uma série de sistemas ao longo do tempo, né? Foi estudando a evolução dos sistemas e foi analisando todas as classes de vários sistemas durante muito tempo. E recolheram esses dados e fizeram análise em cima dos dados obtidos. E olha os achados que eles chegaram. Olha, a maioria das ocorrências de smells é introduzida quando um artefato é criado e não como resultado da sua evolução. Tipicamente, não ocorre acúmulo ao longo do tempo. Ou seja, exatamente o contrário do que se falou a respeito dos bloaters. Ou seja, ele está querendo dizer que a maior parte das vezes que uma classe nasce, a classe já nasce grande, ela já nasce uma large class, ela pode até piorar, fica maior ainda, mas ela já nasce com o smell grande. Né? Ou seja, não acumula ao longo do tempo. Olha que interessante. Ou seja, isso contradiz, por isso que eles disseram no paper que isso contradiz o conhecimento comum que se tinha. Né? Tem mais. 80% dos smells sobrevivem no sistema. Eles não são removidos. Ou seja, esperava-se que com as práticas que apareceram no início dos anos 2000, de refatorar, de reestruturar o código e tentar eliminar o débito técnico, etc, 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 na prática isso não aconteceu. Que de certa forma algumas pessoas já tinham achado isso também, quando a gente mostrou sobre lá nossos slides, sobre nossos vídeos sobre débito técnico, né, que muitas vezes as pessoas têm que conviver com débito técnico e não conseguem eliminar eles. Mas veja que interessante, 80% dos smells estão lá e não são removidos ao longo do tempo. E tem mais. De todos os smells, apenas 9% são removidos como consequência direta dessas atividades de refatoração. Refatoração nós vamos falar na semana que vem, mas refatoração é um remédio, vamos dizer assim, para a doença bad smell, se a gente puder caracterizar dessa maneira. Né? Então,
a refatoração é maneira de eliminar bad smells. Né? E isso lá desde da década, no final da década de 90, 1999, quando o Martin Fowler publicou o livro de refactoring dele, pregando esse tipo de prática, né? Esperava-se que, né, esse artigo foi publicado em 2015, 15 anos depois, os sistemas, as pessoas tivessem adotado essa ideia e refatorassem as classes para eliminar os bad smells. Mas, ou seja, apenas 9% de todos os smells que existem no sistema, eles são removidos em algum momento por meio de refatoração. Ou seja, 80% sempre eles sobrevivem no sistema, eles não são removidos. 20% são removidos. Mas desses 20%, 9% são removidos com refatoração e outros 11% são removidos de outras formas, que não refatoração. Né? Então, enquanto se esperava que boa parte dos smells fossem removidos por refatoração, né, observou-se nesse estudo que não é isso que acontece. Então, foi um achado bastante interessante. Inclusive, esse paper ganhou um dos melhores, se eu não me engano, o melhor paper da conferência em 2014. Então, essa categoria, vamos começar então a entrar em detalhes aqui nos diversos smells, nas diversas categorias de smells, começando por essa categoria de bloaters, de inchaços, né? Essa categoria é uma categoria bastante popular, até porque é fácil de identificar. Quem nunca já lidou com isso, né? Vocês intuitivamente sempre tentaram fazer com que seus métodos, suas funções, desde quando vocês começaram a programar com funções em C, né, vocês procuravam não deixar as funções crescerem demais. E quando a função começava a crescer demais, você verificava que precisava quebrar essas funções. Né? No nosso caso aqui, métodos. Então, vamos estudar cada um desses smells da categoria bloater. Long method, ou seja, método grande. Né? Qual que é um sinal, um sintoma de que o método está muito grande? Você mede ele por linhas de código. Né? Se o método tiver muitas linhas de código, ele está grande. Né? E olha, bom, grande, o que é grande? Né? Isso é uma pergunta difícil de ser respondida. Né? Mesmo que eu fale para vocês, olha, qualquer método com mais de 10 linhas de código, quando você tem ele, você deve se começar a perguntar se esse método ele não está grande demais, se ele não pode ser quebrado em outros métodos, mas definir o que é um método grande não é uma tarefa fácil. Pô, 10 linhas é grande, 9 não é, 11 é, né, e 10 é. Ou seja, definir esses limiares quantitativos nunca foi uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Né? Então, tem muita questão subjetiva aí nessa análise do que é um método grande. Vai depender muito também da complexidade do que o método está fazendo. Quer dizer, se o método ele é grande porque ele mexe em muitas variáveis de código, por exemplo, ele atualiza dados de cliente, tem muitos dados de cliente ali que precisam ser atualizados, pode ser que ele seja razoavelmente grande, mas ele é grande por causa dessa quantidade, mas ele não é complicado, ele não é problemático sob o ponto de vista de dar manutenção, de entender e de princípios de projeto. Tá? Mas, enfim, um método grande a gente sabe que sempre soube, né, que é um smell. Exemplo de long method, vamos olhar essa classe main, que esse sistema Cookbook Generator foi um sistema desenvolvido por um aluno durante a dissertação de mestrado dele. Obviamente esse sistema aqui ele vai ser um sistema cheio de smells, um belo exemplo, estudo de casos para a gente ver um monte de smells que tem nele, até porque o aluno fez sem preocupação de isso virar um produto depois, ou seja, era simplesmente, começou como um conjunto de scripts e foi virando um sistema, um monte de classes aqui, um monte de pacotes, e ficou um sistema muito grande. Aliás, essa dissertação de mestrado aqui ficou excelente, uma das melhores dissertações de mestrado que eu tive. Publicamos um artigo muito bom, posso voltar a falar nisso aqui depois. Mas nós estamos aqui para mostrar um exemplo de long method,
que é um método grande. Vamos dar uma olhada nesse método gera dados para gráficos. Né? Olha o tamanho do método, ele tem aqui uma série de variáveis locais, ele vai fazendo algumas coisas aqui, atualizando as variáveis locais, variáveis locais, variáveis locais, variáveis locais, e parece que não tem fim. Né? E aí começa a fazer algumas coisas, né? Inicializa Map Explorer, conecta com o banco de dados aqui, atualiza data, parâmetros de API, parará, e aí entra num loop, e dentro desse loop aqui ele faz algumas coisas, e termina, ainda não terminou o loop, dentro desse loop ainda tem outro loop aqui, faz mais outras coisas aqui, imprime no final algumas coisas, e passa para fazer um outro trabalho, monta dados com dados de ranqueamento, e continua imprimindo mais resultados, e começa a fazer uma outra coisa aqui, comparator, não sei as quantas, e pega os resultados, imprime de novo os parâmetros, e mais comentários, e continua, e continua, e continua, e aí começa a fazer uma outra coisa, inicializa o cookbook, e continua, e parece que não tem fim, e vai fazendo, bom, então já deu para perceber que, e aqui finalmente termina o método, ficou claro, né, não resta a menor dúvida, que este daqui é um long method. Large class, ou seja, uma classe grande. Esse Smell Large Class, ele também foi chamado de Blob Class, né, uma classe que tem, é um blob, né, tudo misturado ali dentro, ou God Class, uma classe Deus, né, que é a classe que tem tudo e controla tudo. Né, são outros nomes para Large Class, talvez com pequenas diferenciações semânticas aí no significado, mas enfim, é um smell que é indicado, né, por quando você tem uma classe que contém muitos campos, muitos métodos, e eventualmente muitas linhas. Se tem muitos campos e muitos métodos, certamente também vai acabar tendo muitas linhas. Existe uma correlação entre esses elementos aí. Né? Mas, de novo, a partir de quantos campos, de quantos métodos e quantas linhas a classe pode ser considerada large class? Essa é uma pergunta que simplesmente não tem resposta. Né? Não é tão simples assim, quer dizer, você pode ter, e tem intensidade, você pode ter uma classe com 100 linhas, pode ser large class, uma classe com 105 linhas não ser large class pela característica da classe, ou ser uma large class que não tem tanto impacto quanto a outra de 100, né? E não adianta estabelecer um limiar. Classes com mais de 1000 linhas são large class. Então tá bom. A classe que tem 999 linhas não é large class. Né? Foi o problema do limiar que eu já mostrei para vocês. Então não é tão simples assim. Né? Mas à medida que esse número de linhas aumenta e fica difícil de ler, acende-se um sinal, um sinal amarelo aí que requer sua atenção. Perceba que essa classe large class ela tem uma relação com o princípio single responsibility. Ou seja, uma classe que tem muitas responsabilidades, ela vai acabar se tornando uma classe grande. Ou seja, então tem uma relação aí entre smells e classes. Perceba que eu vou solicitar exatamente isso para vocês na questão do tema de reflexão. Nós vamos cobrir essa relação, essa inter-relação smells e princípios. É uma coisa que eu quero que vocês pensem a respeito disso para nós discutirmos no nosso tema de reflexão da quinta, tá bom? Quando você tem um método que tem muitos parâmetros, isso também pode ser considerado um smell. Você tem que abrir um olho com essa característica desses parâmetros que estão sendo passados ali. Né? Apesar da dificuldade para estabelecer um limiar, existem uns números mágicos aí de que 3 ou 4 parâmetros para um método, mais de 3 ou 4, pode ser considerado uma lista longa de parâmetros. Então, é um número para ficar atento a isso. Bom, obsessão por primitivos é um smell, né, tem um nome engraçado, estranho aí, né, obsessão por primitivos. Na verdade, isso ocorre quando você tem muitos valores primitivos,
né, ao invés de objetos no seu programa, né? Então, ao invés de tratar, por exemplo, ao invés de tratar data como data, obviamente ninguém vai fazer isso, até porque data já tem disponível aí na biblioteca, você vai usar o tipo data, né? Mas imaginando que não tivesse data disponível e você use dia, mês, ano como primitivo em uma classe, ou seja, isso é um tipo de coisa inadequada, né? Assim como não existe data, você não vai usar porque já existe o tipo data. Podem existir outros tipos como, que não existam na biblioteca, como moedas, alguns intervalos, números de telefone, algumas outras coisas assim, que você pode querer adotar primitivos demais. E aqueles primitivos, à medida que eles vão sendo inseridos na classe, a classe vai ficando cheia de primitivos, primitivos, primitivos. Quer dizer, será que não era conveniente extrair esses primitivos e criar objetos a partir deles? É uma coisa a ser pensada. Então, o excesso de primitivos, essa obsessão por primitivos, é um sinal de alerta, né? O SMEL é um sinal de alerta. Então, você precisa ficar atento se a sua classe tem primitivos demais. Um próximo SMEL que nós vamos tratar é o Data Clumps, ou seja, aglomerado de dados. O que são esses aglomerados de dados que se caracterizam como um SMEL? Um aglomerado de dados é quando ele ocorre o mesmo aglomerado, né, o mesmo conjunto de dados, as mesmas variáveis ali, em diferentes partes do programa, podendo ser em diferentes métodos ou em diferentes classes, onde você tem as mesmas variáveis sendo utilizadas para desempenhar uma determinada tarefa em diferentes lugares, aquilo ali é um sinal de um SMEL, o Data Clumps. Ou seja, idealmente, talvez você pudesse caracterizar aquelas variáveis ali, aqueles dados que estão aglomerados e sendo usados em conjunto, isso é importante, em conjunto, em diferentes partes do programa, eles poderiam ser caracterizados eventualmente como um objeto. Né? E se você não fez isso, é um sinal de alerta para ver se você não tem a oportunidade de eliminar esses MELs. Um exemplo, né, são as variáveis relacionadas a banco de dados. Né? Você vai fazer conexão a banco de dados. Você vai usar uma série de variáveis ali para fazer a conexão e o acesso ao banco. Né? E se você começa... bom, eu preciso fazer no meu programa conexão no banco de dados numa primeira classe aqui. Bom, então eu vou lá e uso aquele conjunto de variáveis. Aí se o seu sistema vai crescendo, bom, agora eu preciso fazer a mesma conexão ao banco de dados numa outra classe aqui. Você utiliza as mesmas variáveis. E assim por diante. Bom, como na primeira você não transformou aquilo ali numa abstração, aquele conjunto de variáveis, aqueles data clumps ali, num objeto, numa abstração, o que vai acontecer quando você precisar daquelas variáveis de uma segunda vez? Você vai repeti-las todas ali, criando um novo aglomerado ali duplicado. Né? E assim por diante. Na terceira vez, você cria o aglomerado, por quê? Porque você não criou o objeto. Né? E você vai espalhando esses aglomerados aí em diversas partes dos sistemas. Tá? Então, ficar atento a isso. Uma coisa interessante, né, é que o bug do milênio, né, que era um bug relacionado a datas, ele basicamente foi causado por, a gente poderia dizer que a data era um data clumps, né, porque não tinha uma abstração de dados para data, como a classe date que existe na biblioteca hoje. Né, o bug do milênio que aconteceu nas vésperas do ano 2000 aí, né, que o pessoal passou anos aí corrigindo, gastou uma fortuna para corrigir isso, foi porque não tinha essa abstração para data. As pessoas trabalhavam com dia, mês e ano, tudo espalhado no código-fonte. Né? E o ano, muitas vezes, era armazenado com 2 dígitos. Então, essa foi a causa de toda a celeuma. Né? Se tivesse criado uma abstração na época e todo mundo usasse a abstração para data, o bug do milênio simplesmente não teria existido. Né? Bom, o próximo conjunto de SMELs aí são os abusadores de orientação a objeto. Né? Então, essa categoria aí de abusos em orientação a objeto. Quais são esses abusos? Ou seja, existem várias maneiras que você pode quebrar os conceitos de orientação a objetos. Né? A gente já
colocou lá, programar procedimentalmente, né? Você cria uma classe e programa procedimentalmente, né? Com aquela classe. Nem apareceu aqui, né? Mas é um abuso de orientação a objetos, né? Talvez o primeiro abuso, né? Principalmente de quem está lá no terceiro período fazendo programação orientada a objetos, e precisa programar orientado a objetos, qual que é a tendência, né? A tendência é que você tente imitar C, né, crie uma classe e faça abstração procedimental ali dentro daquela classe com métodos estáticos. E isso seria o, o cúmulo, né, da quebra de orientação a objetos, de abuso à orientação a objetos. Né? Tanto é que nem foi colocado aqui por ser excessivamente, vamos dizer assim, simples, né? Mas é um SMEL, certamente, né? Não programar conforme a orientação a objetos, programar procedimentalmente. Mas os SMELs que estão aqui colocados, né? É, você tem um switch, né, um comando switch, um comando switch complexo, né, uma sequência de instruções if complexa, um SMEL, né, em relação à orientação a objetos, principalmente se você levar em consideração que esse switch é para trabalhar com diferentes tipos. Né? Se for com instance of, então, aí é terrível, né, porque você está quebrando a orientação a objetos, né, no seu núcleo, né? Que você deveria usar polimorfismo, usar ligação dinâmica para poder fazer essa escolha de objetos em tempo de execução e não usando suítes. Né? Um outro abuso de orientação a objetos é usar campos temporários, né? Ou seja, campos temporários, você começa a usar esses campos temporários demais, muitas vezes eles ficam vazios na maior parte do tempo, esses temporários. Então eles deveriam ser usados em situações bastante locais, bastante específicas, e não ficar, por exemplo, criar uma variável de instância que ela é usada esporadicamente. Né? Talvez aquela variável de instância ela deveria ficar local a um determinado objeto. Né? Um outro abuso de orientação a objetos é o refused bequest, ou seja, o legado recusado, né? Ou a herança recusada. Né? Então, se uma subclasse ela herda de uma outra classe ali, sei lá, 10 métodos e começa a usar e vai usar apenas sempre uma quantidade pequena daqueles métodos ali, é uma coisa que você vai ter que se preocupar. E principalmente se isso for um fenômeno que acontecer com as outras classes também. Então é sinal que você está criando uma quantidade de coisas na superclasse que vão ser herdadas em todas as subclasses que não vão ser usadas. Essa herança é recusada no sentido de que você herda, mas não precisa daquilo, não quer usar aquilo, não faz sentido ter aquilo. Né? Veja que isso pode estar relacionado com o princípio, né, de projeto. Né? Faça o exercício, né, para tentar ver se você consegue identificar qual o princípio está relacionado ao refused bequest. E por último, nós temos aí classes alternativas com diferentes interfaces, né? Ou seja, você tem duas classes, né, executando funções similares, mas cada uma com uma especificidade, né? Mas elas têm nomes diferentes dos métodos que executam funções similares. Ou seja, o ideal é que você tenha interfaces homogêneas entre classes que executam tarefas que são similares e homogêneas. Né? Ou seja, você tem essa ideia das interfaces similares aí. Isso também está relacionado com o princípio, né? Essa homogeneidade das interfaces. Vamos ver agora os change preventers, né? Essa categoria de smells que dificultam a mudança. O primeiro deles, a mudança divergent change, o que se trata desses smells? Né? Quando você tiver que alterar muitos métodos não relacionados para fazer uma alteração numa determinada classe, ou seja, você chega, tem uma tarefa que você precisa fazer,
né, em cima da classe, para alterar, modificar aquela classe, e você é obrigado, para executar aquela tarefa, a mexer em vários métodos daquela classe, métodos que não estão necessariamente relacionados, mas você é obrigado a fazer mudança neles. Isso a gente chama de divergent change. É um exemplo aí, né? Esse, por exemplo, imagina que eu tenho uma classe de produtos, né? que manipula produtos. Então, lá uma lista de produtos. E é inserido um novo tipo de produto, né? Ou seja, essa classe precisa lidar com um novo tipo de produto. E aí eu sou obrigado a alterar os métodos de localização, de exibição, de ordenação, ou seja, todos os métodos ali eu vou acabar tendo que mexer. Ou seja, era uma modificação única por adicionar um novo tipo de produto, mas ela acaba sendo pulverizada em diferentes métodos. Ou seja, eu vou ter que tocar os diferentes métodos para fazer com que aquela alteração seja implementada. Então, isso está relacionado ao divergent change. Né? Qual seria o padrão, o princípio de projeto que nós deveríamos trabalhar para tentar nos livrarmos desse smell? Fica aí uma reflexão. Por que isso eventualmente pode acontecer? Muita copia e cola no código, né? Baixa generalidade, não usou polimorfismo, enfim. Né? Isso tudo pode acarretar a presença desses smells divergent change. Ainda dentro da categoria, né, de change preventers, né, dificultadores de mudança, né, nós temos um smell bastante conhecido aí também, o shotgun surgery. Né? É um nome engraçado, né, que é fazer uma cirurgia com uma cartucheira. Né? Vocês imaginam aquela cartucheira que espalha chumbo para todo lado, não sei se alguém já viu alguma, né? Ou seja, como é que você faz uma cirurgia, um processo cirúrgico, né, que é aquele que é para ser minucioso, né, quando vocês falam uma operação cirúrgica é aquela que vai direto ao ponto e mexe num ponto sem afetar o que está do lado. Né? Com uma cartucheira não tem jeito, isso aí você vai espalhar, você vai ter que mexer num ponto, você espalha uma série de coisas. Ou seja, quando você vai fazer uma modificação, né, você precisa modificar muitas classes diferentes. Ou seja, para você, a ideia é que a gente modificasse, a mudança ela ficasse confinada numa classe. Eu preciso fazer a modificação no sistema, opa, cirurgicamente eu mexo numa classe só e está resolvido o meu problema. Bom, mas se o seu sistema não te permite isso, ao fazer uma determinada modificação que era para ser cirúrgica, centralizada numa classe só, você tem que espalhar a modificação, você tem que mexer numa série de classes, isso é um sintoma de que você tem um shotgun surgery, um smell do tipo shotgun surgery no seu sistema. Né? E uma das razões, né, é que possivelmente você desmembrou demais as classes. Né? Marcelo, mas espera aí, eu não posso ter uma classe que seja bloated, né, inchada. Eu preciso ter uma classe que seja leve. Então, eu preciso desmembrar. Se eu tenho uma classe inchada, eu desmembro essa classe. Agora, se eu desmembrar demais também, quando eu precisar fazer uma mudança, eu vou ter que mexer em todas aquelas outras classes ali. Olha, para resolver esse shotgun surgery é deixar todo mundo junto numa classe só. Né? Eu não teria esse smell. Mas por outro lado, se você deixa todo mundo junto dentro de uma classe só, você vai ter o outro smell, né? que está relacionado ao large class. Então você precisa, no final das contas, balancear. E outra coisa, sempre os nossos sistemas nunca vão estar completamente livres de smell 100%. É uma questão de balancear. Vai ter, a classe não vai ser grande demais, mas também ela não pode ser desmembrada demais. Então nós temos que achar esse equilíbrio aí. Esses change preventers, né, que nós vimos, divergent change, shotgun surgery, não, parece que é a mesma coisa, né, são parecidos, né, mas na verdade, apesar de eles serem parecidos, né, shotgun surgery e mudança divergente, eles são exatamente o contrário, eles são antagônicos. Né? A mudança divergente
divergente é quando ocorrem muitas mudanças em uma única classe, tá certo? E quando uma mudança pequena é feita em várias classes, uma única mudança é feita em várias classes, nós temos o shotgun surgery. Então, na verdade, eles são complementares aí. Tá? Quando você faz muitas mudanças em uma única classe, mudança divergente. Quando você faz uma única mudança em muitas classes simultaneamente, você tem o shotgun surgery. A próxima categoria de smells, os dispensables ou os dispensáveis, né, são aquilo que é desnecessário, ou seja, ele não vai fazer falta. Se a gente tirar um dispensable do sistema, o sistema continua funcionando exatamente da mesma maneira. E, portanto, internamente melhor, porque você está eliminando a sujeira ali do sistema, a gordura do sistema. O primeiro dispensable que nós vamos ver são os comentários. Né? Lembra que no início do vídeo eu comentei com vocês que comentários são uma coisa que sempre se ensinou desde o início. Não? Você faça o seu código bem comentado, né? Comente seu código, comente suas funções, comente suas variáveis, para explicar o que o seu código está fazendo. De certa maneira, isso é um conhecimento comum que foi passado para vocês ao longo do tempo. Né? E por que então que comentários é um bad smell? Porque os comentários eles podem ser sintomas de um código confuso. Se você lê o código, não entende aquele código, precisa de um comentário para explicar o que aquele código está fazendo, na verdade, isso é que é o bad smell. Na verdade, o comentário em si não necessariamente ele vai ser mau, ele pode ser redundante. Né? Se você tem um comentário explicando um trecho autoexplicativo, para que aquele comentário? Se só para poluir textualmente o seu código, não faz muito sentido. Né? Então é isso. Agora, por outro lado, se o seu código ele precisa de um comentário para se fazer entender, aquilo também é um sintoma, é um bad smell, porque o código deveria ser autoexplicativo. E se você tem bons nomes, bons identificadores, um código bem estruturado, automaticamente o seu código vai ser autoexplicativo e não vai precisar ser comentado. Tá? Bom, código duplicado, isso é uma questão também que sempre, já desde o início, quando vocês começaram a aprender a programar, é uma coisa que já vem sendo ensinada para vocês, evitar duplicação de código. Né? Então, certamente, se você observa dois fragmentos de código muito parecidos, quase idênticos, né? E quanto maior for esse fragmento, mais importante é o smell, né? Você deveria pensar se vale a pena continuar mantendo esse código duplicado ali. Né? A classe preguiçosa, né? Um outro smell. Bom, o que é a classe preguiçosa? É uma classe que ela não faz muita coisa. É uma classe que está ali e praticamente não tem muita utilidade a existência daquela classe. Ela poderia muito bem ser colocada dentro do que está ali, ou simplesmente não é usado, ou não é muito útil, né? Assim, faz pouquíssima coisa. Ela poderia muito bem ser colocada dentro de outra classe sem atrapalhar a outra classe que receberia aquele código. Então essa é uma chamada de classe preguiçosa, ou lazy class. Né? Então, cada classe adicional que você coloca no sistema é um overhead ali, ou seja, mais classes tem seu sistema, mais complicado, entre aspas, ele fica, né? Mais complexo ele fica. Né? Então, se você simplifica em relação ao número de classes, isso pode ser uma boa coisa. Né? Mas, obviamente, desde que aquela classe não faça alguma coisa que seja relevante, importante. Né? O próximo smell, classes de dados, né? Classes que só armazenam, falar uma analogia, seria uma classe que seria similar a uma struct em C. Essa seria uma classe de dados, né? Ela não, talvez você pode falar, não, mas ela tem os getters e setters. Não, ela continua sendo uma classe de dados se ela tiver só getters e setters. Então essas classes poderiam ser repensadas em termos de funcionalidade.
será que todos esses campos, esses dados que tem aqui dentro, eles não têm nenhuma operação que é comum a eles, que pode processar esses dados de alguma maneira? Se tem, onde que elas estão, essas operações? Será que elas não estão no lugar errado? Será que eu não posso pensar em funcionalidades para esses dados aqui e, de fato, transformar essa classe numa classe orientada a objetos propriamente dita, ao invés de ser um struct? Né? Então, são reflexões que precisam ser feitas. Né? O próximo SMEL, código morto ou dead code, né, é aquele código que, por exemplo, nunca é executado. Né? Um exemplo de dead code, você coloca um monte de código depois de um return. Obviamente, aquele código não vai ser executado nunca e é um código morto. Né? Então, deveria ser retirado do seu programa. Né? Ou, então, uma variável que ela está lá, mas nunca é usada. Né? E isso, a própria IDE, por exemplo, no caso dessas de variáveis não usadas, o próprio IDE já vai te avisar. Né? Mas não caracteriza ainda assim um bad smell e você deveria evitar esse código morto, né? Fazer essa limpeza aí. Aproveita que o IDE já está te dando esses warnings e faz a limpeza. Né? Generalidade especulativa, né, é quando você prevê que você vai usar o sistema em diferentes contextos e aí cria uma generalidade ali que eventualmente pode nunca ser usada. Criar programas genéricos é muito bom, desde que de fato essa generalidade ela seja necessária, porque senão muitas vezes essa generalidade que você está colocando está simplesmente tornando seu programa mais difícil de entender, mais complexo, né, sem necessidade. Então é esse tipo de generalidade especulativa que você colocou, imaginando que você ia precisar dessa generalidade no futuro e essa necessidade não veio. Então, é uma generalidade especulativa e, eventualmente, deveria sim ser removida do sistema, uma vez que você perceba que, de fato, você não vai precisar daquela generalidade mesmo. A próxima categoria de smells, a próxima e última, né? Estamos chegando aí ao final, a categoria de acopladores, os smells acopladores. Né? Ou seja, eles vão fazer com que o sistema fique mais acoplado, as classes fiquem mais acopladas. Né? Vamos ver quais seriam esses smells. Vou começar com o primeiro, intimidade inadequada. Né? O que fala esse smell? Quando uma classe usa os campos e métodos internos de outra classe. Ou seja, ela está usando demais os métodos da outra classe ao invés de usar os métodos dela própria. Né? Então, ou seja, as duas classes estão muito íntimas ali. Quando esse nível de intimidade ele é muito grande, né, você deve desconfiar. Por quê? Porque boas classes elas deveriam saber o mínimo possível sobre as outras. Isso é o princípio do encapsulamento, o princípio da orientação objeto, o princípio de caixa preta, o princípio do tipo abstrato de dados. Ou seja, nós queremos esconder informação e não deixar essa informação extremamente visível para uma outra classe. Então, quando uma outra classe começa a ter que saber demais, né, uma classe começa a ter que saber demais da outra classe, ou seja, ela é íntima demais da outra classe, essa é a metáfora, né? Isso é um problema. Por quê? Porque você está, de alguma maneira, isso induz uma quebra de encapsulamento aí. Né? Isso é ruim, sob o ponto de vista de projeto, de módulos, né? E de tipos abstratos de dados, que são princípios que a gente aprende já, né, desde aí a década de 70. Né? Próximo SMEL, cadeias de mensagens, message chain, né? Quando você vê num código, dentro de um método, uma série de mensagens encadeadas. O que são mensagens encadeadas? Olha, você tem lá dentro do método o método A chamando uma chamada para o método A, que por sua vez chama o método B de um outro objeto, que chama o método C de um outro objeto, chama o método D de um outro objeto. Quando você pega essa sequência grande de encadeamento de métodos ali, ou seja,
pega um método, ele retorna um objeto, você pega aquele objeto e chama outro método, que chama outro método, que retorna outra coisa e chama outro método e vai chamando outro método. Isso é uma cadeia grande de mensagens. Mensagens aí significa a mensagem em orientação a objetos. Só relembrando que chamada de métodos também é chamada de mensagens em orientação a objetos. Por isso que leva esse nome. Cadeia de mensagens poderia traduzir como cadeia de chamada de métodos. Tá? Essas cadeias significam que o cliente depende demais de uma navegação em profundidade ao longo da estrutura de classes. Né? E quando qualquer coisa que você modifica lá na frente em classes que estão distantes nessa cadeia ali, pode impactar esse cliente que está usando aquelas chamadas de método. E isso, certamente, é uma situação indesejável. Né? Bom, o próximo aí é o intermediário, o middleman, o homem que fica no meio do caminho aí, né? O atravessador, né? Ele muitas vezes existe, né, por ser uma classe que executa apenas uma função. A função dele é pegar um método, uma requisição, né, de uma classe e passar para outra classe. Nós vamos ver que eventualmente isso pode ser sim desejável em algumas situações, mas ele vai eventualmente fazer um pouco mais do que isso. Ele vai ser um atravessador, mas vai atravessar e fazendo algo mais. Então é esse algo mais que caracteriza a importância dessa classe. O middleman, não, ele é um cara, ele é simplesmente um atravessador. Ele não está fazendo esse algo mais. Ele só está delegando o trabalho para outra classe. Bom, se a minha função é só delegar o trabalho para outra classe e não estou fazendo mais nada além disso, por que eu existo? Então essa classe ela deveria ser removida. Né? Então, ao invés de eu passar ter um acesso intermediário, aí eu já faço acesso direto à classe que me fornece o serviço. Né? E por último, Feature Envy, que é inveja de recursos, né? Nós vamos tratar disso no próximo slide. O último SMEL aí sobre os acopladores, né, que nós vamos falar, é o Feature Envy, ou inveja de características, inveja de recursos. Né? O que significa isso? Né? Significa que quando um método está acessando objetos de outra classe dentro dele, ele trabalha, ou seja, o que se espera? Lembra do princípio de Demeter? Olha, o princípio de Demeter pode ter alguma coisa a ver com esses acopladores aqui. Né? Por quê? Porque eu quero que um método ele acesse as coisas que estão mais próximas de mim, localmente, ou seja, as minhas variáveis de instância, por exemplo. Agora, se ao invés de um método trabalhar mais com as minhas variáveis de instância propriamente dito, e começo a trabalhar com objetos de outras classes, isso é um sintoma de que eu estou com inveja da outra classe. Esse comportamento que eu estou criando dentro de um método que manipula coisas essencialmente externas à outra classe, né, indica que eu estou no lugar, provavelmente eu estou no lugar errado. Eu não deveria estar aqui. Por que não estar na outra classe? Já que eu estou manipulando só as coisas da outra classe e não estou manipulando as minhas próprias coisas, aqui os meus próprios atributos, etc. e tal, e os meus próprios métodos da minha própria classe. Né? Então, isso acende uma luz, né, de possivelmente uma funcionalidade, um trecho de código mal localizado, né, na classe errada. Né? A seguir, eu vou dar um exemplo de código, né, que ilustra bem a inveja de recursos. Vamos dar um exemplo aqui sobre um SMEL inveja de características, Feature Envy. Vamos imaginar aqui uma situação bem típica, né? Nós temos um carrinho de compras e o carrinho de compras ele tem um conjunto de itens, né? Aqui está representado por uma lista de itens. E eu preciso simplesmente somar o valor total do carrinho de compras. Uma operação bem simples, né? Que é basicamente o que eu preciso fazer? Varrer a lista de itens. E o que eu faço aqui? Eu pego o preço final do item, né? Passo o item aqui, calculo o preço final, defini aqui embaixo como é que eu faço isso, acumulo no total e retorno total.
né? Como que eu faço para calcular o preço final? Eu recebo um item, né, que foi exatamente o item aqui que estava no carrinho, né, e o que eu faço? Eu calculo, né, o preço, o item ele vai ter uma série de métodos, vamos ver, o item basicamente ele tem o preço unitário, né, o preço unitário, double preço unitário, eu tenho um desconto, double, percentual de imposto, desculpa, primeiro o imposto, depois o percentual de desconto, e eu tenho lá os métodos get preço, que retorna o preço unitário, o get imposto, retorna o percentual de imposto. Se tiver em promoção é porque o percentual de desconto é maior que zero, então significa que ele está em promoção, retorna um boolean. Veja, o item é um elemento bem simples, né? E aí eu uso esse item aqui para pegar o preço final dele. Eu calculo o preço final com get preço, get imposto, get desconto, se está em promoção, e calculo o preço final aqui. Até agora, aparentemente normal, né? Excelente solução, muito bem organizado, muito bem modularizado, certo? Nós temos aqui um feature envy. Onde que está esse feature envy? Olha, perceba o seguinte, essa classe carrinho de compras, ela está com inveja da classe item. Ela está fazendo um trabalho que deveria ser feito na classe item. Esse preço final aqui não deveria estar sendo calculado aqui. A própria classe item deveria calcular o preço final do próprio item. Eu deveria fazer isso aqui, né, para mover esse preço final lá para a classe item. Esse método não está no lugar certo. Eu deveria colocar esse preço final lá na classe item. Olha o sintoma de quando isso acontece. Quando a gente recebe um parâmetro, um objeto aqui por parâmetro, e começa a trabalhar demais nele, ou seja, é um belo sintoma de que essa classe carrinho de compras está com inveja de item, porque ao invés dela trabalhar com itens, que são os elementos próprios da classe carrinho de compras, ela está trabalhando com quem? Ela está trabalhando com o item, simplesmente. Perceba que dentro desse método aqui eu não trabalho com itens, eu só trabalho com o item que eu passei como parâmetro. Então esse aqui é um caso típico de feature envy. Veja que aparentemente estava bonito, bem organizado meu código, mas na verdade não. Ou seja, eu tinha um método aqui mal localizado. Então esse é um exemplo muito bom de feature envy. Bom, chegamos ao final dessa videoaula sobre bad smells, né, onde nós caracterizamos o que são os bad smells, mostramos que é um assunto que já foi bastante estudado na literatura, né, mostrando alguns trabalhos nossos aí, inclusive, mostramos que é um tema, de certa forma, polêmico, né, porque ao mesmo tempo que muitos estudos tentaram demonstrar que bad smells deveria ser removido do sistema, porque é uma prática ruim, uma prática inaceitável, esse é o senso comum, né? Por outro lado, outros trabalhos mostraram que bad smells também eles não necessariamente são tão danosos assim, né? E que muitas vezes quebraram o senso comum, e até pelo fato de não serem tão danosos assim, muitos deles persistem nos sistemas. Os sistemas, né, em geral, vão ter bad smells em maior ou menor escala, maior ou menor intensidade, cada um desses smells, né? E é isso. Né? Espero que, além disso, nós passamos aqui, né? É importante, inclusive, né? Eu acho que um objetivo bastante importante dessa videoaula foi mostrar e caracterizar o que são bad smells, até para vocês saberem o que é um bad smell, reconhecer quando o seu código apresenta um bad smells e avaliar, né? Isso vem com a experiência, né? Será que eu estou fazendo esse bad smell inadvertidamente por uma má prática de programação que pode ser de fato corrigida? Ou será porque eu não me sobra muitas alternativas de projeto e eu vou ter que conviver com esse bad smell?
né? Então, essa é uma reflexão que sempre você vai ter que fazer e vai vir com a experiência, né, do design, né? Ahn, ah, Bom, nós vamos encerrando por aqui. Antes disso, eu vou deixar aqui uma mensagem para a reflexão, nossa reflexão da semana. Eu quero que após nós termos estudado débito técnico, estudado os bad smells principalmente, eu quero que vocês façam um texto tentando correlacionar, né, bad smells e os princípios de projeto. Ou seja, que relação existe, e específico, né, para cada bad smell, não necessariamente para todos os bad smells, não necessariamente para todos os princípios, mas pegando alguns princípios, pegando alguns bad smells, como que esses bad smells e esses princípios se correlacionam. Tá? E na semana que vem nós vamos tratar de refactoring, né? Refactoring, que é uma prática que está intrinsecamente associada a bad smells, ou seja, a refactoring é a ferramenta para ajudar a combater os bad smells. Isso nós vamos tratar na semana que vem. Até lá!